Olá, pessoas queridas dessa internet, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso canal da Ideia à Luz. Este que é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criações artísticas das artes cênicas. Sim, minha gente, são 3 anos de existência já, com muito conteúdo de qualidade, muitas pessoas maravilhosas passando por aqui. Então, é um canal que vale a pena e que felicidade ter ele. Boa noite, sou Camila Thiago, iluminadora cênica, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros, um lado do meu cabelo é rapado. Eu estou usando um coque, ele está preso com um coque para cima. Estou usando um fone de ouvido estilo travessa, preto. Tenho a testa grande, a sobrancelha rala, os meus olhos são redondos, um nariz fino, comprido, uma boca pequena. Estou usando uma blusa preta, moletom. Atrás de mim tem uma estante pendente com alguns livros nela. Pendendo sobre a minha cabeça tem uma samambaia. E em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia à Luz, bordada maravilhosamente pela oficina Rê. E eu estou aqui com vocês mais um dia, sozinha. Marcelo ainda não voltou. Tá entendendo, minha gente? Tá entendendo? E é isso, é isso. Vou falar para vocês o seguinte: hoje estamos aqui com mais um programa Criação. E hoje nós vamos conversar sobre o processo de criação na área de visagismo e maquiagem. Olha que legal, gente. E é isso, o canal ele expandiu para todas as áreas técnicas de criação. A gente começou falando de iluminação, mas agora a gente conversa com todo mundo. E é ótimo porque eu posso falar pelo Marcelo que nós estamos aprendendo muito, muito, e eu espero que vocês também. E hoje nós conversaremos com o queridíssimo Lucas Lacher, que formou comigo aqui na UFO, então é uma felicidade tê-lo aqui neste programa, e ele vai falar sobre os processos de ensino, aprendizagem, criação de maquiagem cênica na Universidade Federal. Já já a gente vai saber um pouquinho mais o que é isso, o que ele vai contar para a gente. Então fique aqui até o final e eu vou aproveitar para pedir para vocês aquele de sempre, né, minha gente? Já se inscreveram no nosso canal? Se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa o joinha nos vídeos que vocês assistem e gostam e compartilhe com todo mundo, com quem vocês acharem que vão gostar desses conteúdos, porque assim vocês ajudam muito, 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 muito a gente aqui do canal. Nós, hoje, somos um canal totalmente independente. Essa mistura gostosa, né, minha gente? De vocês aí do outro lado assistindo, Marcelo e eu aqui, firmes e fortes, com a parceria firme e forte do Chico Turbiani e da Nádia Luciane, e as pessoas que a gente convida e elas sempre dizem sim e topam estar aqui com a gente, doando tempo e conhecimento que são extremamente preciosos no dia de hoje. Então, essa mistura gostosa que faz o nosso canal existir, acontecer e resistir. Mas, se vocês podem, querem contribuir com dinheiros, nós temos formas, minha gente. A primeira delas é esse superchat aqui na conversa ao vivo, tem um cifrão lá embaixo. É só você clicar, tem o passo a passo. Se você está assistindo no gravado, tem o valeu. Clica ali no valeu também, tem o passo a passo para você contribuir. Se você quiser contribuir mensalmente, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica ali, tem o passo a passo e você contribui com a gente mensalmente. Se vocês quiserem contribuir de uma forma mais direta, temos o nosso Pix. Olha só, que é o nosso e-mail. É daidealuz@gmail.com. Pode contribuir, que eu tô de olho aqui do lado de cá para ver quais são as contribuições. Tá no nome do Marcelo, mas eu tô de olho, minha gente. E eu já quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, que contribuem e que contribuirão com a gente.
saibam que isso ajuda muito a gente na manutenção do canal, que a gente já consegue mensurar os gastos mensais que temos e a gente também impulsiona as nossas redes sociais para que esse conteúdo maravilhoso chegue a mais pessoas e mais e mais e mais. Então, muito obrigada mesmo. Muito, muito, muito. Deixa eu ver se eu falei tudo, minha gente. Eu acho que sim. Se vocês querem saber o que acontece no canal, né? Quem vem por aí, o que vocês estão fazendo, falando com quem, nós temos as redes sociais, Facebook e Instagram. Então é só seguir a gente por lá que a gente sempre faz as nossas comunicações por essas redes. E estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, se vocês têm preferência em ouvir, procure a plataforma de vocês, dá a ideia à luz. É só escolher o programa e dar o play. E vou aproveitar também para convidar vocês para entrarem nas nossas playlists. Sim, temos playlists. Sim, somos um canal extremamente organizados. Entra lá, a gente tem vários programas, tem o Criação, que é o programa onde tudo começou, mas nós temos o programa Livro, Pesquisa, Laboratórios, Mundo. Entra lá. Eu não me lembro mais de cabeça, mas tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. Vale a pena mesmo. E, minha gente, querem fazer perguntas? Deixem as suas perguntas aqui nos comentários do vídeo, porque eu sempre repasso, a gente sempre repassa para os nossos convidados. Então, ficou com dúvida? Mas não entendi isso aqui. Não, quero saber isso aqui. Deixa aqui que a gente vai repassar ao nosso convidado de hoje, o Lucas. E quero falar só um recadinho para vocês, o seguinte, a revista A Luz em Cena, já ouviram falar? Não. É uma revista que foi lançada em 2021 e é uma revista vinculada ao programa de pós-graduação do Centro de Artes da UDESC e ela fala também sobre as áreas técnicas de criação nas artes cênicas. É uma revista que traz pesquisas, traz entrevistas, traz relatos de processos, memoriais descritivos de processo. Tem muito conteúdo bom. Então, vou convidar vocês a procurarem aí A Luz em Cena, revista A Luz em Cena. Vocês vão ver que nas primeiras buscas já encontram. Tem 5 números lançados, muito conteúdo bom. Tem dossiê na área de iluminação, na área de tecnologia, na área de sonoplastia, na área de figurino. Então, gente, dá uma olhadinha que vale muito a pena. E simbora para o que mais interessa, que é a nossa conversa de hoje, o nosso convidado. Seguinte, Lucas Larcher é artista, docente, pesquisador, atuando como diretor de artes cênicas no Ministério da Cultura, Escritório de São Paulo, e como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Letras, Literatura, na Universidade Federal do Espírito Santo. É doutor em artes pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em artes cênicas pela UFO, graduado em teatro pela mesma instituição, com bolsa sanduíche no exterior, na Universidade de Évora, em Portugal. De modo complementar, possui especialização em arte e educação e graduação em artes visuais pelo Claretiano Centro Universitário. Como artista, exerce principalmente as funções de diretor, de ator, manipulador e de caracterizador cênico, figurino, maquiagem, cabelo e adereços. Na esfera docente, é professor convidado na graduação e no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi professor convidado na graduação de teatro da Universidade Federal de Alagoas e da Unesp, e atuou como professor substituto no curso de teatro da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Já enquanto pesquisador, dedica-se ao teatro infanto-juvenil brasileiro em suas tradições e inovações, atualmente com ênfase na construção de dramaturgias das visualidades. Olha que interessante. Integra o grupo de pesquisa Poéticas Cênicas,
visuais e performativas, registrado junto ao diretório do CNPq. Lucas, chega para cá, meu querido. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite e tudo muito bem. Que bom. Um prazer ter você aqui, viu, Lucas? Bom revê-lo mesmo assim digitalmente, né? Faz tempo que a Sim, gente não se vê. faz tempo, né, Camila, presencialmente, mas ainda bem que a gente tem essas possibilidades hoje em dia e a gente consegue matar a saudade um pouquinho, mesmo que dessa maneira. Sim, sim, sim. E, gente, seguinte, Lucas vai falar com a gente então sobre o processo de ensino-aprendizagem, criação de maquiagem cênica na UFO, da experiência que ele teve das turmas de caracterização e de visualidades da cena 1 e 2 entre os anos de 2017 e 2018. Que ele foi docente responsável por essas disciplinas, principalmente na busca por estratégias pedagógicas e ou metodológicas para oferecimento de atividades técnicas e criativas em ateliês de experimentação aos estudantes e na articulação dos conhecimentos construídos sobre a maquiagem cênica às diferentes questões circunscritas no universo da encenação teatral e das práticas pedagógicas em teatro. Lucas, a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que surgiu o seu interesse e como que você foi se formando, se especializando nessa área de maquiagem, caracterização, visagismo? Como foi? Camila, é interessante você fazer essa pergunta, porque eu acho que ela é o ponto inicial de tudo, né? A minha formação é a primeira em teatro, né, na UFO, e num bacharelado que a gente tinha muito mais a questão da formação como ator. Então, as questões de visualidade, de espacialidade, até mesmo de sonoridade, elas estavam ali no curso, mas de uma maneira um pouco mais secundária. Só que eu sempre tive esse interesse, eu sempre gostei, né, sempre fui um pouco apaixonado, principalmente pela questão do figurino e depois um pouco da maquiagem também. No final da graduação, na minha montagem de formatura, que era o Mensageiro do Rei, um espetáculo que foi dirigido pelo Mário Piragibe, né, Camila? Você fez a luz, enfim, tudo Aí mais. vale falar, Lucas, que a Letícia, a Letes Pinheiro, ela compartilhou com a gente o processo de criação em figurino desse espetáculo aqui no Eu programa. acompanhei. Inclusive, eu cheguei, o meu mestrado, né, eu me debrucei também no processo de criação do Mensageiro do Rei. Quando a gente estava fazendo aquele processo ali, que eu estava já no término da graduação, já encaminhando para um desejo de mestrado, a gente se dividiu, né, em equipes e os atores, eles de alguma forma, eles ajudavam, colaboravam com outras áreas também. Eu acabei colaborando naquele momento com o figurino, mas já me interessando também ali pela maquiagem, porque eu tinha uma certa decepção comigo na maquiagem durante a disciplina que eu tinha cursado na graduação, que o Mário Piragibe também tinha sido meu professor, eu achei que aquilo não era para mim, que eu não conseguia fazer nada daquilo, né? Eu tinha uma extrema dificuldade com tudo relacionado à maquiagem naquele momento. E aí, nessa virada, então, eu entro para o mestrado e eu vou procurar um curso de corte e costura no Senac de Uberlândia, porque eu queria me aprofundar um pouco mais em figurino, e quando eu chego lá, não existia. O Senac de Uberlândia não oferecia, mas oferecia um curso de maquiador profissional. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, liguei para minha mãe, para minha tia, que eu tenho muito contato, uma relação muito próxima, assim, de troca diária, e falei para minha tia. E a minha tia falou assim: faz, eu acho que você ia dar super certo. Mas era um curso de maquiador social, né? Enfim, eu me matriculei nesse curso durante o meu mestrado. Foi um curso longo, de muitos meses, porque é um curso técnico, né, de maquiador, e foi muito interessante, porque eu comecei a rever, a repensar a maquiagem, mesmo que no âmbito da maquiagem social.
Quando eu termino o meu mestrado, eu passo, né, assim, na verdade, antes de terminar o mestrado, eu tinha passado já como professor substituto na UF, defendi e entrei como professor, e nesse momento o Mário estava saindo de licença para o pós-doc dele, ele encontrou comigo no corredor e falou assim, você sabe que é você que vai ministrar, né, a disciplina. Eu falei, né, como assim? Ele falou, não tem outra pessoa, tem que ser você. Eu falei, tudo bem. Então, eu também fui me formando, de certa maneira, com a minha experiência enquanto docente. Né? Eu acho que o recorte que eu faço aqui, esses experimentos que eu vou compartilhar com vocês, é muito importante porque ele também desacraliza essa ideia de que a gente nasce sabendo, que a gente tem, às vezes, muita facilidade com uma questão. Não. Muitas vezes é preciso a gente se debruçar, se aprofundar, as nossas dificuldades impulsionam que a gente conheça, desvende algumas coisas, busque, vá atrás, né, de alguns elementos. Durante esse momento que eu estava como professor, então fiquei da metade de 2016 à metade de 2018, eu tive 2 semestres que eu ministrei a disciplina para turmas diferentes, em 2017 e em 2018, eu também acabo fazendo alguns cursos na Catherine Hill, aqui de São Paulo, né, uma escola conhecida, conceituada de maquiagem, principalmente maquiagem artística, que foi também me ajudando a entender aquelas técnicas que eu conhecia de maquiagem social e as outras questões que eu já conhecia como ator, né, como fazedor de teatro, como que eu poderia aperfeiçoar aquilo e, no meu caso em específico, sempre tive essa chavinha na minha cabeça, eu falo que o meu palco é a sala de aula. Eu sempre tive essa chavinha de como que eu ensino isso, né? Como que eu me aproprio e consigo passar para o outro, criar estratégias metodológicas, pedagógicas, que o outro também possa se desenvolver. Então, essa é um pouco da minha formação. Eu falo que eu estou em formação até hoje, como todo mundo, sei um pouquinho, experimento um pouco, faço alguns trabalhos quando me convidam, né? Tive algumas experiências pedagógicas, tanto na UFO, alguns cursos fora, já fui uma vez, tive um convite muito feliz para ir em Araguari, que é do lado de Uberlândia, ensinar o pessoal a fazer maquiagem de efeito especial para paciente simulado do curso de medicina de uma faculdade privada que existe lá. Na Federal do Alagoas também, quando eu fui professor convidado, dava essa disciplina lá com o nome de visagismo de modo remoto, foi um desafio também na pandemia, né? Vocês imaginam? Foi. E eu falo que eu estou sempre em formação, então o que eu vou compartilhar é muito mais nesse sentido, né? O que eu venho descobrindo, como que eu fui articulando a partir das minhas experiências, do que eu fui fazendo e tudo mais. Eu acho que isso contempla um pouco, né, Camila, do interesse. Sim. É interessante a gente falar sobre isso, né? Como é que a gente se forma em áreas em que não existe uma graduação, né? Uma formação, tanto iluminação, figurino, tem Existe a cenografia. UFRJ, né? A UFRJ tem aquele curso de indumentária específico, né? Tem. Existe também o de Mas cenografia na Unirio, isso. mas nessas áreas, né? Maquiagem não tem, então isso é muito interessante a gente entender qual é o caminho que se trilha, né? Porque ele é muito diverso, cada um trilha o seu mesmo, como você disse, né? A partir das suas dificuldades, vai construindo, vai correndo atrás das informações. Tem um outro elemento também que nesse meio tempo eu acabei indo fazer artes visuais que me ajudou muito. Eu tinha alguma experiência em desenho desde pequeno. Eu tinha feito uma formação em desenho, em pintura. Isso não vou negar que colabora com algum entendimento, mas também não acho que seja totalmente essencial e necessário. Existem muitos caminhos, muitas possibilidades. Vira e mexe, o Mário acaba me convidando para os TCCs ligados à maquiagem aí da UFO, né, para ser banca, e eu sempre friso isso, principalmente
para os alunos, né? Como que eles vão descobrindo também o caminho deles, o que interessa, porque a gente fala maquiagem, né? Parece que é só uma coisa. É um universo, assim como a iluminação, é um universo, existem segmentações, né? Possibilidades de especialização. Como que a gente vai encontrando também o que a gente gosta naquilo, o que a gente acha interessante, as possibilidades, desbravando também um mercado de trabalho, que às vezes não é muito óbvio, mas ele existe, sim, também é uma possibilidade, né, para um formado ou formando em teatro, um artista, e tudo mais, né? Sim, sim, isso é muito bom. Lucas, e vamos entrar então no tema. Vamos. Se você Por... quiser compartilhar, Camila. Vou compartilhar. É, Aí, esse é tá, né? o título de apresentação, né? Processo de ensino, aprendizagem, criação de maquiagem cênica na UFO. E aí eu já vou passar para o próximo slide, na verdade, porque a primeira coisa que eu acho que é interessante, para além dessa questão da minha formação, dessa minha fala, é justamente esses apontamentos iniciais, né? Quando você me convida, Camila, para o programa de criação, eu fiquei pensando, mas que espetáculo específico que eu vou falar, né? Ia falar de um determinado espetáculo, mas acabei abrindo mão, porque eu achei que essa experiência das disciplinas era mais rico, o processual era talvez mais interessante, né, para todo mundo que está assistindo aqui. E eu entendo também que esses processos de ensino-aprendizagem, no caso dessas disciplinas que eu estou abordando, que são ligadas à maquiagem cênica, envolvem a criação, porque em sua maioria, as aulas eram experimentações práticas, né? Então, a todo momento, a gente estava, de alguma maneira, improvisando, formulando, concebendo, criando, buscando referenciais, tentando, errando, desconstruindo, refazendo, criando. Então, eu acho que também a gente pode pensar essa dissociação entre ensino, aprendizagem e criação em alguns âmbitos, principalmente, acho que nesse caso, da maquiagem. E, além disso, também como apontamento inicial, eu queria trazer a questão da maquiagem cênica, dessa nomenclatura, né? Vira e mexe, a gente acha a palavra caracterização como uma possibilidade de sinônimo mesmo. E, mais contemporaneamente, a ideia de design de aparências, que aparece a partir da tese da Adriana Vaz Ramos, que é uma pesquisadora brasileira, né? E eu gosto um pouco de expandir a maquiagem para além da cosmética, do produto cosmético que vai sobre a pele, para outros elementos, né? Então, por isso que eu gosto da ideia de caracterização. Acho que a maquiagem é um pouco maior do que a simples cosmética, e daqui a pouco acho que a gente vai ver um pouco sobre isso. E eu acho que se aproxima muito da ideia de design de aparências. Eu não quero fazer daqui uma aulinha, mas eu selecionei algumas citações que eu acho que são interessantes só para a gente pensar essa expansão, né? A primeira é uma citação clássica do Patrice Pavis, que ele fala que a maquiagem é o lugar onde o sentido desenha signos na carne, né? É poética a formulação que ele faz, mas eu acho que serve para a gente pensar que, então, se desenha signos, né, elementos na carne, está muito para além da simples cosmética, pode ser outros elementos. O Patrício Pavi também traz outro trecho dele, que é um clássico do análise dos espetáculos, que ele vai, de algum modo, relacionando tudo isso que a gente vem chamando de visualidades da cena, né, e botando em xeque também. Ele fala, o cenário colado ao corpo do ator se torna figurino. O figurino que se inscreve em sua pele se torna maquiagem. A maquiagem veste tanto o corpo como a alma daquele que a usa, daí sua importância estratégica, tanto para a sedutora na vida, como para o ator no palco. Eu acho que aqui, né, eu estava falando da questão da cosmética, que a gente começa também a borrar um pouco as fronteiras, porque em muitos trabalhos, elementos, enfim,
experiências cênicas, a gente não vai ver necessariamente a cosmética, né? Mas outros elementos que estão sobre a pele e que a gente pode considerar como maquiagem. E aqui vou fazer até uma provocação, Camila, que depois a gente acha que pode conversar, porque a luz cobre a pele, né? Ou, enfim, ela toca, de algum modo, a pele. Sim. Ela também, né, além de se relacionar com a maquiagem, ela também, em alguns momentos, pode ser considerada a própria maquiagem. Sim. É uma provocação, tá, Camila? Acho que para todo mundo, para a gente pensar. E aqui já é uma citação que é do Ismael Scheffler, que enfim, meu colega de pesquisa, ele está se referindo à tese da Adriana, que é um livro, tá, gente? É fácil de achar, foi defendida na PUC de São Paulo, na Comunicação e Semiótica, que ele fala que ela está interessada pela inter-relação entre figurino, adereços, maquiagem e penteado, né, o cabelo. A pesquisadora Adriana Vaz Ramos, em 2008, salienta que a aparência da personagem é percebida pelo público como um todo e não parte a parte. Por isso, o pensamento que deve guiar os artistas envolvidos na construção da aparência visual deve ser bem articulado. E aí aqui eu volto até mesmo para como quando você lê a minha apresentação, né, Camila? Eu acho muito difícil, pelo menos para mim, conceber maquiagem isoladamente. O cabelo sempre vem junto nos processos que eu elaboro, e o figurino acaba vindo também, porque por conta desse todo da concepção plástica de uma personagem. Então, acho que, para mim, a questão do design de aparências é interessante, né, os adereços também, porque é isso, o público não vê isoladamente. É muito difícil. E precisa ter uma unidade, um conjunto. Então, também, muitas vezes, lidar, não que seja uma possibilidade, às vezes funciona muito bem, mas lidar com muitos profissionais diferentes, por vezes é um pouco difícil, porque precisa ter esse arremate final, né, essa unidade da construção plástica de uma personagem. Bom, para além disso, também, aqui ainda nessa introdução um pouco mais teórica, poderíamos dizer, eu volto lá no decreto de 1978, que determina as funções dos artistas e técnicos do espetáculo. A gente esquece desse documento, mas ele é válido até hoje. Os nossos RPs são tirados a partir do que está ali como concepção de profissional, né? E eu volto nessas duas definições que tem lá, que é o do maquiador de espetáculo. Quando eu tirei meu DRT foi como maquiador de espetáculo, tá? Não é como caracterizador. Mas no de maquiador, né, eu não vou ler a definição, mas fala muito mais da questão da cosmética mesmo, né, do que vai sobre a pele. E a ideia de caracterizador está um pouco próximo do que a gente chama hoje de visagismo, que seria a maquiagem e o penteado, ou a maquiagem e o cabelo. Mas eu gosto mais da ideia de caracterizador, porque eu acho que ele pega mais o todo, como eu me vejo, eu concebo, né? Aquela pessoa que projeta características físicas artificiais, maquiagem e penteado do personagem, definidos pela direção do espetáculo. Aqui, se eu pudesse acrescentar, ainda eu colocaria figurinos, adereços, mas a gente não tem lá no decreto essa pessoa. Então, eu acho que essa figura de caracterizador também funciona bastante para mim e, de algum modo, vai aparecer muito nessas experiências que eu vou compartilhar com vocês. Além disso, também, gente, eu acho importante, a gente fala assim, no processo de criação, a gente sempre parte de alguma coisa, de referências. Muitas vezes referências visuais, né, no caso das visualidades da cena. Mas aqui eu preciso voltar nas minhas referências teóricas brasileiras. Eu acho que é uma forma da gente dar visibilidade aos nossos colegas, porque muitas vezes a gente fala assim, porque não tem material, né, não tem. Tem sim, gente. A gente tem muita gente séria. O canal é uma prova, né, de como essas pessoas, nós existimos, pensamos, produzimos, né, não só da academia, mas aqui o recorte um pouco mais acadêmico, e muita gente me inspirou, e me inspira até hoje, porque eu leio, releio, sei que alguém acabou de defender uma dissertação, uma tese, vou atrás dessas pessoas, né, e, então, aqui, na verdade, é um apanhado pelos nomes dos pesquisadores, mas existem teses brasileiras bem escritas,
com pensamentos interessantíssimos, dissertações em maior número, né? Alguns TCCs que não são tão divulgados, e TCC também é um trabalho mais embrionário, e alguns artigos, desculpa, de alguns pesquisadores, sejam mestres, doutores, enfim, que às vezes colaboram muito, ajudam a gente a descobrir coisas, né? Não só no campo conceitual, gente. Às vezes é descobrir mesmo como que faz um procedimento técnico, plástico, ou uma marca, ou a saída que alguém encontrou quando não acha um material no Brasil que não é de fácil acesso, ou quando, como vai aparecer aqui, os alunos não têm possibilidade de comprar um material que a gente sabe que dá o acabamento, mas que aquele material é caro, né? Então, como que a gente acha a saída para um material outro, mais acessível, e que dê também um resultado? Eu queria pontuar. E vou pontuar desses pesquisadores 2 pessoas que foram importantes na minha trajetória. São o primeiro, infelizmente, já falecido, o Marcelo, ex-professor da USP, né? Mas o Marcelo, eu tive uma relação assim, próxima com o Marcelo, a gente se conheceu, e na época que eu estava começando a dar aula de maquiagem na UF, o Marcelo me ajudou muito, com referências, conversas, dicas mesmo. E outra pessoa, a Mona Magalhães, né? Acredito que pessoas que estão aqui no canal conheçam um pouco a Mona, né, professora da Unirio, mas que também é importante até hoje na minha trajetória. A Mona vem produzindo muita coisa, ela é uma pioneira mesmo no Brasil, acho que o maior nome academicamente hoje em maquiagem, e a Mona foi muito importante no comecinho também, quando eu ia começar a dar as aulas na UF, ela foi fazer um trabalho em Uberlândia, e aí eu fui conversar com ela. E aí eu perguntei umas coisas para ela, ela falou para mim assim, mas o que você já fez? Eu falei, eu fiz o curso técnico de maquiador do Senac e tudo mais. Ela falou, tá ótimo, você já fez muito, perto de muita gente, de mim, quando eu comecei. Então, é importante a gente voltar para essas pessoas também, né? Porque são pessoas que encorajam a gente nesses processos de criação, de ensino-aprendizagem, e vão compartilhando com a gente. Além dos dois, só para apontar também 2 referências, que eu não os conheço pessoalmente, mas tá lá, a gente acha fácil no Instagram, principalmente os dois, o Márcio Desideri e o Alisson Rodrigues, são 2 maquiadores daqui de São Paulo, né? É interessante que o Márcio, ele vem de uma formação em artes visuais, na Unesp, um mestrado que ele fez em maquiagem na Unesp, e o Alisson é um maquiador artístico referência, ele fez muita coisa agora para a Globo, pro Show dos Famosos, alguma coisa assim do Luciano Huck, Faustão. O Alisson é uma pessoa formada em teatro. Ele vem de uma formação teatral e ele se debruçou na maquiagem, não academicamente, mas é uma referência mesmo. Acho que fica aí também. São 2 profissionais que eu sempre levava para os alunos e que eu acho que contribuem aqui com essa fala. Bom, depois de todo esse preâmbulo, agora sim a gente vai para as disciplinas, tá? Bom, primeiro, eu queria contextualizar essas turmas, né, que eu dei aula. Então, eram disciplinas específicas com nomes específicos e diferentes, porque pega primeiro um currículo do curso, que inclusive é o mesmo currículo que eu fiz, que eu acho que você fez, né, Camila? Sim, é o mesmo. Essa disciplina com o nome de caracterização. Então, em 2017, eu dei aula dessa disciplina por um 6º período do curso integral, que pegava licenciatura e bacharelado, e um 8º período do curso noturno, que era licenciatura. Em 2018, eu já tenho uma turma que estava nesse currículo antigo, então do 6º período, mas ganho uma turma também de 3º período, que aí muda o currículo, e vira visualidades da cena 1 e 2. Na verdade, elas são em semestres separados, mas por conta dessa mudança do currículo, essa turma em específico, ela fez junto. A 1 e a 2 no semestre comigo, né? E o perfil dos alunos também que vão aparecer aqui. São alunos que, muitas vezes, nunca tinham tido experiência com maquiagem, é uma descoberta mesmo, maioria do curso de teatro, mas a gente vai ver alguns alunos que vêm do curso de dança, porque era um momento que essa disciplina de caracterização ela era obrigatória no curso de graduação em dança, então os alunos vinham
fazer aula no curso de teatro, e vira e mexe aparecia alunos de outras graduações, que também era interessante, uma troca profunda. Então, eu tive aluno da arquitetura, do design, que apareceram, e foram momentos prazerosos. Eu acho que, de alguma maneira, a gente contribui para a formação deles, assim como eles também trazem outros olhares para a gente. Aqui é um lado um pouco mais burocrático também da disciplina, mas eu acho que é interessante para a gente entender o que era o recorte dela, né? Qual que é o objetivo geral dessa disciplina. Tanto de todas, tá, gente? É igualzinho. Porque o objetivo geral é o docente que escrevia, eu escrevi o mesmo objetivo. Desenvolver estudos acerca da caracterização teatral a partir de conhecimentos históricos e técnicos, assim como de atividades lúdicas criativas em ateliês de experimentação, articulando os conhecimentos construídos sobre essa área às diferentes questões circunscritas no universo da encenação teatral e das práticas pedagógicas de teatro. Então, sempre essa dupla relação, porque a gente é aluno muito mais, às vezes, de bacharelado, alunos de licenciatura, como que fazia o desdobramento na questão da cena e como também poderia ser um elemento metodológico de ensino de teatro, que é uma coisa que eu nunca me debrucei muito, mas eu acho que ainda pode aparecer em algum momento da minha trajetória, essas outras metodologias, abordagens de teatro na escola, por exemplo, a maquiagem, né? A iluminação, como que a gente ainda está muito preso, eu acho que a ideia do atoral, né, dos jogos, como metodologia de ensino de teatro, e a gente tem outras possibilidades. O teatro não é só isso, né? Vai além. Sim. Aqui são objetivos específicos que eu não vou ficar lendo, tá, gente? Mas o primeiro objetivo era contextualizar questão de terminologia, histórico. O segundo é proporcionar que os alunos lessem não só verbalmente, mas lessem imagens, tivessem referências imagéticas para poder contribuir com essa criação ali no ateliê. O terceiro objetivo específico, a questão mesmo de experimentar no ateliê, né? Depois, contribuir para que os alunos entendessem a potência da maquiagem na cena, né? Não achasse que é a última coisa, faz de qualquer jeito, né? Como que aquilo pode alterar tudo, pode inclusive ser o disparador de uma criação artística. E o quinto é fomentar que os alunos pudessem pensar realmente como prática pedagógica de ensino de teatro, independente se seja no contexto formal ou informal. No primeiro momento da disciplina, eu falava bastante de instrumentos e materiais de trabalho. É só para retomar um pouco aquilo que eu já falei, das questões de marca, né? A importância é uma disciplina complicada, por vezes, porque requer que tenha material, requer que cada aluno tenha o mínimo ali possível para conseguir desenvolver. E isso envolve valores, né, gente? Não é tão simples. Então, eu sempre buscava mostrar para eles possibilidades de material que eles pudessem comprar, que fossem acessíveis, mas também mostrar outros materiais que são de um âmbito mais profissional, para eles entenderem como que aquilo não é diferente, quais são as possibilidades que a gente alcança com cada um. E também, ainda nesse primeiro momento, falava um pouco de história da maquiagem. Aqui é só uma citação da Mona, né, que ela fala: não é apenas uma técnica sem fundamento que deve reger a criação de um rosto para personagem. Eu acho que a gente se debruçar na história da maquiagem, no âmbito do teatro, proporciona que a gente tenha referências, né? Os alunos percebam que nada surgiu do nada, né? As coisas foram aparecendo e elas reverberam até hoje. Então, nesse primeiro momento, aqui eu vou passar bem rapidinho, tá, gente? Imagens. Eu voltava lá nos tirambos, né? Passava como que isso reverberava nos dias de hoje. Então, a questão do trigo, da farinha, né? Que esbranquiçava o rosto, e do vinho, que você passa na bochecha, nos lábios e dá um tom avermelhado, rosado. Como que isso vai parar na maquiagem um pouco mais moderna ou contemporânea, né? Aqui trago Marcel Marceau e Charlie Chaplin, como que as máscaras do teatro grego, das farsas atelanas e da comédia dell'arte reverberam na maquiagem, essa maquiagem expressiva,
aqui em duas referências brasileiras, a Cepercode, essa é uma maquiagem feita pela Mona Magalhães, e o Grupo Galpão, como que a maquiagem quanto ao aumento da expressão. Depois, ainda nessa inter-relação, como que os espaços, as espacialidades, as arquiteturas teatrais modificam a percepção e os modos de se criar maquiagem, a criação dos teatros, né, dos edifícios teatrais e das salas fechadas. Então, vai trazendo uma maquiagem mais um pouco próxima do social, um pouco menos tão expressiva. Como que o século XX revoluciona muitas coisas com o advento da luz elétrica, as correntes, o expressionismo, e alguns profissionais que são pioneiros na maquiagem, como o X Factor no cinema, como que isso se reverbera no cinema, com o cinema expressionista, né, do começo do século XX, mas também nos dias de hoje. Então, como que o trabalho do Bob Wilson volta a esses elementos expressionistas, como que os musicais da Broadway, independente das montagens dos países, também retomam isso, como que a maquiagem passa, está presente, a maquiagem cênica, para além desse teatro mais institucionalizado que a gente entende, né? No próprio Cirque du Soleil, nos espetáculos contemporâneos de dança, aqui Maybe da Magmarran, e em outros contextos, para além dos edifícios teatrais. Então, eu trago as Gingers, que são duas drags que eu adoro, de Curitiba, né, que estão em muitos contextos, e até mesmo elementos um pouco mais clássicos. Aqui o palhaço carequinha, mas como que a maquiagem do palhaço está sempre presente, né? É um elemento, inclusive, de identificação dessa figura, poderíamos dizer, e é tão importante para a gente. E na cultura popular, nas tradições orientais, até chegar nas produções mais contemporâneas, como performance, e aqui desdobramentos da foto performance, né, que a gente encontra muita coisa também legal, hoje em dia, nas redes sociais, nas mídias, principalmente no Instagram. Bom, tudo isso para chegar, acho que no momento principal da disciplina, que eram os ateliês de criação, né? E para fazer esses ateliês, de algum modo, eu passava por alguns princípios ou elementos que eu, Lucas, né, fui identificando para mim e para essas experiências como princípios. Então, primeiro, eu acho que sempre muito importante que a gente compreenda um pouco da anatomia humana, né? Porque a gente está lidando com o rosto, majoritariamente, embora possa se expandir para o restante do corpo. Entender a questão da fisionomia, da forma, dessa anatomia, e da fisionomonia, a questão do conteúdo, né? A fisionomonia poderíamos dizer que uma ciência, uma área de estudos que relacionam o entendimento de como a forma constrói o conteúdo em relação à face, ao rosto. Além disso, eu acho que é sempre importante a gente voltar a alguns princípios, que eu falei também, de técnicas advindas das artes visuais, principalmente alguns princípios de desenho, de pintura e, às vezes, de escultura. Nos ajuda muito a conceber a maquiagem, muito embora são diferentes, porque aqui a gente está lidando não está lidando com um plano, a gente está lidando com muitos relevos, né, mas colabora para a gente. E depois, os elementos da linguagem visual. Né? Acho que entender um pouquinho sobre o que é um ponto, o que é uma linha, um traço, a possibilidade de forma, contraste ou luz e sombra, cor, textura, eu acho que é fundamental. E, hoje em dia, a gente, felizmente, no Brasil, a gente tem o Felipe Helloel, que escreveu alguns livros sobre visagismo, né, um estudo sobre visagismo, que condensa bastante esses princípios, esses elementos, esses estudos, e já para o âmbito do rosto, da maquiagem, é bem interessante. Aqui, uma citação só do Ismael, mais uma vez, que ele vai falar, lembrar a gente que o rosto não é uma superfície plana e bidimensional como uma tela. Suas possibilidades de exploração de volumes guardam potencialidades peculiares. Observando atentamente, percebemos que existem muitas variações de incidência de luz, que criam áreas de claros e escuros diferentes, algo que pode ser explorado pelo teatro, pelo cinema e pela fotografia.
E é justamente com esses claros e escuros e com a ideia de forma que eu começava as experimentações práticas. Aqui, gente, é um desenho tosco meu, mas eu acho que é interessante, porque era justamente assim que eu desenhava para os alunos, em determinado momento, isso é uma fotografia, como que a gente reconhecia no rosto algumas das formas simples primárias, né? Então, o círculo, o triângulo e o quadrado, né? E em suas formas tridimensionais, a esfera, o cone e o cubo. E aí eu tenho algumas fotografias de uma experiência, né, Camila, que eu fiz com você. Eu acho que foi uma das questões mais interessantes, isso já em 2018, porque acho que em 2017 você estava afastada do seu mestrado, na época, mas como foi importante materializar, fazer que os alunos vissem ali, não só no desenho, né, as incidências de luz nessas formas e como que isso se reverberaria no rosto, né, em cada parte do rosto, como que a direção da luz, para além da intensidade, de outras variações, construíam relações de luz e sombra e como que isso se daria no rosto. Então, do lado esquerdo, a questão mesmo, eu pegava o esqueleto, mostrava, né, aquele desenho que eu mostrei antes, como que essas formas, mais ou menos, apareciam no rosto, e depois tentava desmembrar essas formas com as incidências de luz. Como que a gente consegue manipular essas formas do nosso rosto, essas regiões, a partir da ideia de luz e sombra, né? Então, ali, a esfera, aqui o cone e o cubo. Aí estão algumas fotografias, a direção tá lateral, em outra está um pouco mais afino, enfim, mas a gente brincou um pouco, né, Camila, se você quiser até Uhum. falar um pouco, sobre isso, para que eles pudessem ver. E foi realmente, acho que, muito, muito, muito importante isso. Eu vi ao longo do semestre a importância desse exercício, dessa estratégia metodológica para o entendimento no rosto e na construção da maquiagem. Uhum. Você sabe que te ouvindo, Lucas, eu até pensei aqui comigo, nossa, que interessante, né? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente está falando sobre processos de criação de estratégias pedagógicas para uma determinada área, né? E isso é um lugar muito infinito. E acaba que cada profissional também desenvolve a sua maneira, não existe uma regra para isso, né? Então, acho interessantíssimo essa ficha me caiu agora, você É, mostrando esse desenho, que eu falei, olha, é isso, né? quando eu falo da questão do jogo, né, Camila, não que seja uma receita, uma fórmula fechada, mas a gente tem muito mais delimitado alguns processos de ensino-aprendizagem em teatro, né, drama, jogo teatral, jogo dramático, enfim, algumas Sim. possibilidades um pouco mais delimitadas. E outras a gente ainda está inventando, né, algumas Sim. possibilidades, né? E eu brinco que inventar isso, gente, foi quase que me colocaram assim, me jogaram no mar e falaram nada. Entendeu? Porque foi isso. No desespero de você falar, eu sei, eu consegui entender, né, a partir da minha trajetória, mas como eu consigo condensar isso que eu preciso fazer que o aluno compreenda de um modo que seja efetivo, em pouco tempo, e que se reverbere. Né? Então, acho que a gente vai encontrando essas possibilidades. Talvez muitas pessoas encontrem outras, mas, né, como que a gente vai caçando? E mostrar também, acho que revelar isso é interessante, porque também mostra que às vezes é de um lugar muito simples que a gente parte, né? Uhum. Mas que pode dar resultado, dar possibilidades de construção de conhecimento. Sim, sim. Aqui interessante porque aquela estratégia eu, de algum modo, idealizei e materializei com você, né, Camila? Mas Uhum. aqui já é uma primeira estratégia que é da Mona Magalhães, né? A Mona que pensou esse exercício e está lá na tese do Roberto, que é o exercício da esfera.
Então, a gente desenha na testa, que é uma região um pouco mais plana, diríamos assim, essa primeira experimentação do aluno entender a relação de luz e sombra, né? Mas, é o que eu falo, para ele entender isso, a gente precisa passar por ele enxergar, porque não é só o reproduzir uma imagem, é que ele entenda o fundamento, por que aquela região iluminada, que ali está incidindo luz, e a outra está sombreada, ou um pouco mais na penumbra, enfim. Por quê? Né? E nesse primeiro exercício dessa turma, foi nítido para mim a importância da relação da luz ali com os objetos, como que chegava aqui quando eles levavam já para o âmbito da maquiagem. E aí, depois desse exercício que é proposto pela Mona, então eu chegava nesse lugar como que a gente ia expandindo a esfera para o rosto, que aí pega outras formas, né? E constrói luz e sombra. Aqui é uma ideia de uma maquiagem, eu falo realista, mas é um pouco mais até mesmo social. É essa primeira experimentação deles compreenderem como que eu faço uma cobertura de pele mais simples, com cosmética, com maquiagem, mas que essa cobertura, ela constrói, independente se seja com iluminação cênica mais tradicional ou não, na luz mais fria, ou como está nas fotos, que a gente constrói relações de luz e sombra, né? Que a sombra, inclusive, a sombra projetada no rosto, né? Como que a área dos olhos projeta para baixo uma sombra, e como que a gente pode atenuar um pouco essa sombra. Aqui no rosto dos dois estudantes, é meio rosto só maquiado, também para eles perceberem como que a maquiagem provoca uma alteração da textura da pele, do brilho da pele, né? Como que isso altera mesmo a imagem que se constrói na cena, né? Um pouco da importância da maquiagem. Então, a gente está indo exatamente na sequência. Depois, a gente vinha, né, na próxima aula, já aprofundando, exagerando um pouco mais a ideia das formas no rosto. Como que, a partir da luz e sombra, claro e escuro, eu consigo ir transformando o formato do meu rosto e de algumas partes do rosto. Né? Então, aqui é muito mais uma ideia de personagens tipos, né, com sobrancelha já um pouquinho alterada, um bigode, enfim, mas possibilitando que os alunos entendessem a relação de luz e sombra e de alteração da face desse jogo que eu consigo fazer, dessa quase uma ilusão de ótica, porque não deixa de ser, né? Para a alteração e construção de uma ideia que não é originalmente o que eu apresento na vida cotidiana no meu rosto. Tudo ainda muito dentro do princípio de luz e sombra, que eu considero que é o fundamental mesmo. E, por fim, ainda na luz e sombra, a relação de envelhecimento, né? Que traz a luz e sombra, mas também traz um pouco de textura da pele, de observação, né? E dessa construção também, mais uma vez, falo da ilusão de ótica, porque precisa estar afastado, né? Para que essa mágica se construa. Eu sempre falava para os alunos para se olharem pelo espelho, porque já duplicava um pouco a distância entre ele e a imagem, porque precisa dessa distância. Se a gente olha, às vezes, na fotografia, essas nem tanto, mas em algumas fotografias a gente fala, gente, é muito fake, é horroroso, né? Mas é para a cena, é pensado, né? Inclusive vai vir a iluminação aqui por cima, como que tudo vai alterar. E também outros elementos, é o que eu volto na ideia do visagismo, né? Aqui a gente tem o cabelo alterado da cor branca, como que isso auxilia? Os elementos, o óculos, um chale, enfim, como que isso possibilita, ajuda nessa construção da imagem, porque a gente não vê só aquela maquiagem, a gente vê o todo, voltando na ideia da Adriana, né, lá, por exemplo, do design de aparências. As fotografias, gente, só para dizer que aparecem umas frases, às vezes, escritas, porque os alunos postavam muito na época nos stories, e dava print para salvar esse material, né? Então, é um pouco nesse universo que faz parte
no nosso contexto, né, atual, que vem essas imagens. Já no segundo momento desse ateliê de experimentação, para além da luz e sombra, eu acrescentava a ideia de cor, né, do estudo da cor. E aí é interessante que a gente tinha que voltar em muitas coisas que, por vezes, alunos de teatro, por mais que lidem com cena, com algo que é visto a todo momento, desconhecem, por exemplo, a teoria das cores. Né? Claro que eu voltava muito mais na questão da cor do pigmento. Então, a gente tem lá do lado esquerdo essa primeira experimentação que eu fazia, geralmente ligada a um clownesco, também para eles entenderem, porque possibilitava, para além do entendimento da cor pigmento, o que é uma cor análoga, o que é uma cor complementar, né? É uma brincadeira que possibilita também que se materialize outros conceitos. E depois, isso também foi feito com a sua ajuda, né, Camila? Como a questão da cor-luz, né? Como que incide na cor pigmento, altera. E, às vezes, eu falo que o iluminador ele pode salvar a gente ou, né, acabar com a gente de vez. O poder do iluminador, do design de enfim, da nomenclatura que for dada, mas como que altera. E aí ali você fez as cores primárias da cor luz, né, projetadas, e como que isso, quando em contato com a cor pigmento, como que se altera, né? Tem alguns estudos publicados, é interessante a gente ver como que eu colocar algum filtro de luz sobre uma cor pigmento altera completamente aquela cor pigmento. Então, também para a gente pensar como que às vezes a gente materializa uma coisa num camarim e na cena vai aparecer outra. A gente tem que ter em vista o que a gente quer que apareça na cena, porque às vezes a gente vai materializar uma coisa que não é exatamente, naquele momento ali, olhando numa luz branca, o que vai aparecer na cena, mas é necessário fazer daquele modo para que na cena se construa de outra maneira, né? Além disso, aí já da turma anterior, de 2017, também uma experimentação que eu não fiz clownesca, foi um pouco mais livre, de como brincar um pouco com as cores, e na época algum bolsista, enfim, alguém me ajudou, que eu não vou lembrar, peço desculpa, a gente também fez uma experimentação como que a luz alterava uma cor, um filtro de cor quente, uma luz mais de cor mais fria, como que alterava a percepção e a construção dessa imagem a partir da maquiagem, né? Então, se você quiser falar alguma coisa, fale, tá? Não, é isso, né? Essa relação entre a cor luz e a cor pigmento acaba que a cor luz ela se torna um pouco dominante, porque dependendo da incidência dessa cor luz, ela modifica totalmente a cor pigmento, né? E é uma relação que eu sempre falo, acho que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas eu acho que a pessoa que escolhe trabalhar com iluminação cênica, ela tem muita responsabilidade sobre as outras áreas de criação, justamente por essa característica da luz banhar, né? Da luz se relacionar com essas outras cores, essas outras materialidades existentes na cena, e ela ter essa característica forte de modificar tanto da cor como essa relação de luz e sombra, que muitas vezes a gente pode dar uma sensação de movimento, de espacialidade maior, menor, de volume maior, menor. Então, é muito interessante entender como é o processo de criação, a quantidade de camadas de pigmentos que existem, né, na maquiagem, muitas vezes, para a gente do lado de cá poder entender isso que você fala, a luz do camarim, essa maquiagem que foi criada ali no camarim, como é que eu consigo deixá-la muito fiel a essa criação dentro do camarim em cena, levando em consideração a distância, a quantidade de luz mesmo, né, de iluminação que se joga ali para se fazer visível. Mais ou menos isso. E como que, né, o ator também, o diretor, né, precisa compreender muitas vezes essas dinâmicas da gente, né?
E aí eu vou Sim. voltar numa coisinha que eu já falei, mas que não dá para deixar para o final, para o último ensaio, né? Esse erro tradicional, né? Que a gente vem lutando, já acho que muitos profissionais há muito tempo, porque Sim. pode alterar tudo, né? E muitas vezes não, né? Eu como maquiador, às vezes não consigo ter a dimensão de como que aquilo vai ficar exatamente na cena. Só no momento da experimentação, de ver, né, a confluência do meu trabalho por exemplo, com o seu trabalho, né, Camila, que a gente Uhum. consegue dimensionar, e você também, às vezes, não consegue ter, tem que experimentar, tem que fazer, para a gente, né, chegar. E até Sim. mesmo o diretor, né, porque ali está materializando, vamos dizer, um conceito um pouco maior dele, mas que envolve a nossa criação, que a gente está todo mundo junto, né? Uhum. O Uhum. ator também entender como que ele é uma parte daquela construção ali, como que ele Sim. ajuda. Outra coisa também, vou pontuar, porque geralmente, né, gente, é muito raro a gente ter um maquiador que faça a maquiagem do espetáculo todo dia, que maqueie os Sim. alunos ou os atores, né? Então, geralmente a gente concebe, ensina e a pessoa passa a experimentar, aprende e vai fazendo. Então, aí é interessante falar, né, como que às vezes o ator ele quer mudar, né? Ele gosta, todo mundo sabe. Então, aí a maquiagem é um pouco mais fácil, porque o figurino às vezes é mais difícil de alterar, né? A cenografia, e ele às vezes não percebe como que a pequena alteração que ele quer fazer, ou o que ele acha que é um pouquinho mais fácil fazer daquele jeito, como que aquilo altera, às vezes, o todo, né? A percepção visual do público daquela construção cênica. Então, também é muito importante isso. É importante mesmo, Lucas, porque, como você mesmo disse, né? Como a maquiagem, ela também tem uma efemeridade, que é isso, ela se desfaz e se faz todos os dias quando vai apresentar. Então, essas pequenas modificações são muito grandes para Você vê quem a viveu. concepção e o final da temporada, você fala, ué, aconteceu alguma coisa, né? Ah, é porque eu acho que fica melhor assim. Esse batom que eu achei aqui, eu gosto mais dele, né? Ele é um pouco mais cremoso. Aí a pessoa às vezes não tem a percepção que aquilo em cena dá um brilho, sei lá, né? Tem tantas coisas que acontecem, coisas naturais, né, gente? Não vou dizer também que eu nunca fiz enquanto ator, que eu nunca alterei uma maquiagem, é, até mesmo que eu concebi, mas que a gente precisa se atentar para isso, porque teve um pensamento de alguém, teve um porquê de ser daquela forma, né, para que se chegasse, eu desse pistas da construção de um sentido, de uma significação da cena que era desejada, Sim. né? Aí eu vou voltar um pouco ainda nessa ideia das cores, uma outra experimentação depois da clownesca, geralmente, a questão dos animais. E aí eu trouxe duas imagens, e a imagem da esquerda ela é bem provocativa, do Vitor, porque é uma maquiagem que os alunos ficaram irritadíssimos comigo, e todos falavam assim, mas não parece, não dá certo, não dá certo. E por que não dava certo? Né? Na época, eu conversei muito com eles. Porque, em sua maioria, a turma não tinha um pincel que era específico, que ele dá, que ele constrói a, a, a textura de pelo. Então, não adiantava, a gente não conseguia materializar. E não tinha, naquele momento, também o material que a gente usava, que seria um pancake ali, que eu acho que funcionaria preto, com esse pincel, para construir o pelo. Então, é uma maquiagem de animal, vocês olham e falam assim, ah, meio feio e tal. Por que isso? Porque faz parte também entender que às vezes tem coisa que é insubstituível ou muito difícil de substituir. Achar como que a gente concretiza, materializa aquilo também faz parte. Né? As decepções do processo de ensino-aprendizagem de criação, o não dar certo, assim como os acasos, as falhas, fazem parte, estão presentes. Né?
Aí passando, já, então, eu passo, né, eu sempre elenco esses 3 princípios da linguagem visual, embora não sejam só eles, mas a luz e sombra, ou a gente poderia falar de contraste, a questão da cor e a questão da textura, eu acho que são os mais importantes, né, nesses processos de ensino-aprendizagem e criação de maquiagem. E por fim, ainda também, juntando já esses 3, a maquiagem que eu sempre deixava para o final mais do semestre, que eu acho que junta muita coisa, que são as drag queens. Mas os alunos sempre adoravam fazer, isso virou uma tradição no curso, de outros professores anteriores a mim, né? É importante falar aqui da figura do Getúlio, que eu acho que é o Getúlio que te deu aula, né, Camila? O Getúlio renovou um pouco essa disciplina. O Mário, quando assumiu, pegou um pouco dessa estrutura já do Getúlio. Eu também me apropriei um pouco dessa estrutura, né? Então, não é a estratégia pedagógica não é só minha também. Tem que, né, evidenciar esses outros profissionais que a gente não chega sozinho a lugar nenhum. Eu fui a partir deles também, encontrando os meus modos. Uhum. E aí, aqui, as drag queens, que juntava muitas coisas, mas o grande desafio do esconder a sobrancelha, do mudar a face para alguns traços mais femininos e tudo mais, né? Era sempre uma decepção, eu não vou negar, porque a Uberlândia é extremamente quente. A gente usava um camarim, que era a sala de aula, extremamente quente. Então, a gente não tinha a bendita da cola que funciona mesmo em bastão, é uma cola americana, ela não é a Prit, nossa brasileira, eu vou falar, a marca, a Prit, ela vai, porque a base d'água dela vai se desfazendo, então era muito uma decepção para os alunos, mas é importante passar para entender. E como que outros elementos, aquilo que eu vou repetir mais uma vez, ajudavam, né, muitas vezes camuflam, porque não fica perfeito mesmo. Então, nas imagens, tanto da esquerda quanto da direita, da esquerda a gente vê como que as perucas, né, enfim, principalmente as perucas, dão quase uma moldura para este rosto, e a gente esquece um pouco até da maquiagem ali, dos defeitos, das imperfeições, né, e na figura da direita também, como que outros elementos, peruca, leque, cabelo, enfim, o que a gente podia lançar mão ali, como que colabora para a construção desta imagem, né? Enfim, essa aula sempre muito desejada, muito querida. Esperada. Esperada, né? Todo mundo queria ver. Aqui mais uma citação do Ismael, desse livro dele, que eu, talvez acredito que as pessoas aqui conheçam, que é um livro sobre visualidade, ele é um pouco recente esse livro, mas faz um apanhado de muita coisa, é um material legal, que ele vai falar da ideia do princípio da distância, né? Eu vou ler só. No teatro, o princípio da distância do espectador também deve ser levado em conta. Existe, portanto, a necessidade de um maquiador teatral ter consciência do local que a peça será apresentada, o tipo de iluminação utilizada e, obviamente, está articulado em uma proposta coerente em todos os elementos visuais do espetáculo e com a atuação do ator, sua movimentação, gesticulação e expressões faciais. Aqui eu estou evidenciando a questão da distância, né? São muitas vezes maquiagens feitas para serem olhadas a alguns metros pelo olho nu, mas também acho legal que ele pontua no final que a gente precisa entender o que o ator vai fazer, o espaço que vai estar, né? Porque não adianta, às vezes, pesar numa maquiagem, e eu já cometi esse erro, num espetáculo que também foi feito em Uberlândia, na estreia do Dia de Alan, a turma queria tanto caprichar na maquiagem, ela era uma maquiagem, ficou linda, pesada, mas eles se mexiam tanto, a movimentação do espetáculo, eles cantavam, dançavam em cena, que foi escorrendo a maquiagem, então não funcionava, né? Precisava ser mais leve. Como que a gente precisa levar tudo isso em consideração na concepção, na criação de uma maquiagem? Sim. E você sabe que te ouvindo, eu lembrei de uma história. Gente, mil perdões, eu não vou lembrar
quem foi, mas foi alguém que veio falar de processo de criação em figurino, e aí contou que fez lá o detalhe, né, do tecido, pensou, não sei o quê, e aí a costureira perguntou: isso aqui vai pro palco? Aí a pessoa falou assim: vai. Aí ela falou assim: ih, não vai ver? O povo não vai ver isso nunca. E aí, né, não, vamos tentar, vamos lá fazer um teste. E de fato, a hora que se chegou no palco, que sentou na cadeira do público, aquele detalhe da costura ali não foi visto, porque esses aspectos aí da citação que você traz são extremamente importantíssimos, porque é uma junção de fatores que faz com que aquela visualidade aconteça, né? A forma como ela chega ao espectador é extremamente importante. Aquilo também que eu estava falando da questão das minúcias, dos detalhes, né, das imperfeições, às vezes a gente fica super preocupado fazendo no camarim, não que a gente não vai ter capricho nem nada, mas no palco, às vezes, aquilo, ó, passa, né, é o de menos. Então, precisa, é um aprendizado mesmo. Com o tempo a gente vai sacando muita coisa. À medida que vai passando por várias experiências, a gente vai, né, ficando entendendo mais. Ô, Lucas, e só para pontuar, o Ismael ele teve aqui com a gente justamente para falar desse livro, no programa Livro. Ele teve aqui para falar desse livro dele, super indico, gente, vale a pena. Também, é um querido, o Ismael, acho que, e querido mesmo, porque hoje mesmo eu estava falando com ele, e é um livro que eu falo, é só um pouco triste, e ele admite que o preço do livro é um pouco caro, né, por uma questão de editora e tal, mas ele é um livro que reúne muitas coisas. Eu acho que ele é um livro de introdução às visualidades muito legal, né? Acho que ele precisa ser até mais difundido, esse livro, como referencial bibliográfico mesmo para a gente, é muito interessante. Sim. E aí também nesse mesmo livro ele traz essa citação aqui, que ele fala que para além da pintura, que eu acrescento a questão do desenho anterior à pintura, a modelagem, né, que aí eu falo como escultura, sobre a pele, pode complementar a maquiagem, acrescentando pequenos volumes de pele e secreções como sangue ou pus. Assim, não estamos lidando apenas com a superfície plana, criando a sensação de volumes visuais, mas também com o volume material. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens de que eu mostrava também para os alunos, mas a gente não chegava nesse ponto na disciplina porque não dá tempo, né, gente? É um semestre, geralmente tem 18 encontros, para você dar conta de tudo, é realmente impossível. E Mas de eu mostrar, quantas horas, Lucas, cada encontro? era aquela de 60 horas, então fica 4 horas, né? Mas a gente não pode esquecer que 15 minutos para todo mundo chegar, aí precisa sair para o banheiro, o final, né? Tudo acontece. Ainda era uma carga até razoável, eu não vou negar. Mas que é impossível de você dar tudo. Você faz um recorte, então eu fazia esse recorte, essa escolha de começar mais pelo um beabá, porque eu acho que a partir desse beabá a gente consegue evoluir no quem tem um interesse depois, mas não conseguia chegar nesses elementos, eu só mais mostrava para eles, mesmo também, que é outro fator importante, que dividisse as turmas. Foi um pedido que eu comecei a fazer, porque é impossível de dar uma aula de maquiagem, mesmo fazendo duplas, que já diminui, condensa, por uma turma de 20, 25 alunos, né? Então, eu precisava sempre ter turmas pequenas. No máximo, do máximo, do máximo, 15 alunos, ou 14, né? Para conseguir fazer duplas de 7 duplas. Mas é muito difícil, porque você precisa passar por cada dupla, mostrar, pegar na mão do aluno, né, com o pincel, falar, olha, tenta assim, olha a intensidade que você tem que colocar de força ou não, né? É um trabalho de minúcia, ele precisa ser mais focado mesmo. Então, não é um trabalho também que dá para fazer com muitos alunos. Então, mostrava esses experimentos, coisas, enfim, trabalhos meus, né? Camila vai reconhecer as modelos, porque também foram ex-estudantes da UFO, que são minhas amigas, que foram meus modelos, de entender como que a gente faz, né? Experimento, com as possibilidades também, que a gente pode chegar nisso, lidando com outros materiais, como massa e látex,
mas não chegava a experimentar com os alunos. Aqui, uma vez no primeiro semestre que eu dei, em 2017, a turma era tão pequenininha que a gente conseguia render muito. Então, essa turma, eu fiz um trabalho que eles ensinei como que eles poderiam fazer uma massa mesmo, caseira, e como que a gente brincava com isso. Então, aí é o Lucas, um ex-aluno do lado esquerdo, né? A gente fez uma alteração da orelha dele, não sei se dá para ver, tem uma pontinha, né? E a gente aumentou um pouco o nariz dele. Então, como que a gente brincava com essa massa caseira, de vaselina, maisena, pó compacto, e como depois a gente precisava camuflar, né, deixar que as pessoas não percebessem que aquilo era, de alguma forma, uma prótese, um elemento externo ali acoplado ao rosto. Então, também a partir da maquiagem. Do lado direito, já era também um outro trabalho meu, que aí realmente impossível, né, só mostrava para os alunos como que é feito a ideia das próteses de látex. Né? As imagens que eu vou mostrar agora são uma sequência que eu mostrava para os alunos. Né? Então, eu fiz uma bruxa, que eu tinha que partir de algumas referências, então eu parti de alguns filmes, né, Convenção das Bruxas, Abracadabra, para a gente entender, porque a disciplina sempre eu pedia para eles pesquisarem imagens, seja de velho, seja de personagem tipo, para ter esse imaginário, né, preciso ter referências imagéticas. Depois, como que eu fazia esse croquis? E aí eu falo mais uma vez um desenho tosco meu, mas que me ajuda a compreender como que eu vou alterar os elementos principais da formulação dessa outra face. Percebam que tem um cabelo ali, é interessante para a gente ver que eu não consigo realmente ficar preso só à face, à cosmética, de botar outro elemento para me ajudar nessa caracterização, e como que é feito esse processo de uma construção de uma prótese de látex, né? É claro que hoje em dia a gente pouco se faz essas próteses de látex, hoje em dia já existe o silicone, né? Existem outros materiais, mas também que são de difícil acesso, são caros, né? Então também tem ainda, por vezes a gente usa esse processo mais clássico do gesso, do alginato e companhia limitada para fazer, porque é um pouco mais acessível. Então, só mostrava realmente o passo a passo, como não é simples chegar numa prótese daquela, como tem que ser feita no rosto para aquela pessoa usar, como aquilo tem um prazo de validade. Então, depois, quando a gente chega no positivo, quando a gente tem que modelar sobre o positivo, essas imagens são de uma época de pandemia, por isso eu estou de máscara, todo mundo passou por isso, né? Depois, como a gente faz as camadas inferiores, faz o recheio com espuma, e a camada superior constrói a prótese para depois fazer a aplicação dela sobre a pele e fazer a maquiagem para poder camuflar. E como que a luz e sombra ali é importante, porque onde estão os pontos que vão ser colados, ali precisa muita luz e sombra para disfarçar que aquilo dali é uma prótese, é um elemento externo no rosto, né? Para a gente fazer quem vê acreditar que aquilo dali, aquele relevo é natural, ou o mais próximo possível do natural daquele rosto. E aí aqui, a última etapa dessas disciplinas, que eram os projetos finais. Eu não vou ler a ideia que está aí, mas a gente fazia, cada um tinha que conceber uma apresentação performativa, de algum modo, a partir de um universo que eu dava, e a gente fazia uma espécie de uma performance coletiva. Isso foi uma escolha minha, diferente até de outros profissionais. O Mário trabalhava, não sei como ele está fazendo exatamente agora, com uma ideia de foto performance, mas eu parei, eu não queria fazer aquilo porque eu fui estudante e eu sabia que tinha gente que pagava outra pessoa para fazer, né, a maquiagem, ou editava com Photoshop, e para mim não era interessante. Eu queria realmente ver como que os alunos, eu acompanhava na sala de aula, como que eles conseguiam juntar todas aquelas experimentações e fazer alguma coisa interessante com aquilo, né, concretizar. E eles tinham que fazer na minha frente, né? Então a gente passava um dia à tarde fazendo para que tivesse pronto em determinado horário, e se apresentasse.
eu tenho alguns registros, mas não são registros um pouco ruins, então não dá muito bem para compartilhar. Os temas coletivos da turma de 2017, eles escolheram, na época, seres místicos e fantásticos. Eu vou mostrar algumas imagens. E as turmas de 2018, a proposição foi fetiches, fantasias e desejos sexuais. São sempre universos amplos para possibilitar que o estudante pudesse, dentro daquilo, achar uma construção plástica que fosse legal, que ele desejasse fazer. Né? Então, de 2017, a gente tem aqui o Lucas, que já apareceu, a Giovana também já apareceu. O que eles fizeram? Né? Tem uma questão também do figurino, que eu não vou focar tanto aqui, mas vai aparecer bastante o cabelo, e como que essas turmas foram todas muito queridas, muito importantes para mim, porque as pessoas mergulhavam, elas não mediam esforços para fazer os trabalhos. Então, o Lucas, por exemplo, ele raspa o cabelo dele do lado, ele pintou o cabelo. O Lucas e a Giovana estão com lente de contato, né? A gente vai vendo como que esses elementos outros, que não simplesmente são a cosmética, alteram o todo, a construção. Né? A gente vê que o Lucas usou o mesmo recurso da orelha pontiaguda, porque todos eles fizeram uma coisa, né, dentro do tema. Enfim, a barba tem o glitter, enfim, o piercing falso, tudo que eles podiam fazer utilizando os procedimentos do ateliê de experimentação, como que chega isso, esse trabalho final. Aqui também a Isabela, que era uma aluna da dança, esse cabelo vai aparecer daqui a pouco numa outra imagem, que é uma peruca de um colega estudante do curso, e como que ela usou, ela misturou com o cabelo dela, e isso dava uma construção. Essa maquiagem na fotografia não aparece tanto, mas ela fez um trabalho muito detalhado de conseguir esconder uma parte da sobrancelha dela, que realmente, na presença, assim, a olho nu, a gente não conseguia perceber. Ela demorou muito tempo para fazer esse trabalho. É um trabalho com acabamento muito interessante. E na figura da direita, é só para pontuar que eu entrei na brincadeira, no jogo, então eu também estou caracterizado de alguma maneira, né, para poder fazer essa performance final, no caso de 2017. A de 2018 daqui a pouco aparece, né? Então, eu não te reconheci, sabia? Não. Não, Camila. Enfim, né, como que a gente usava os figurinos do acervo do curso, misturava com muitas coisas, né? É um ser de fogo, um duende, que eu fiz. A imagem não parece, é uma pena que às vezes a fotografia não mostra exatamente, mas eu tô todo o meu pescoço, minha nuca, o pé estava maquiado, enfim, foi bem interessante. E essa turma, na verdade não é uma turma, são duas, eram duas turmas pequenas, queridas, e que toparam uma grande maluquice minha, que foi a primeira experimentação, que a gente fez tudo isso e a gente foi para o centro da cidade, de Uberlândia, de madrugada. Né? Então, foi numa sexta-feira, um dia que as boates estavam muito cheias, no horário que as pessoas iam entrar nas boates, a gente fez uma espécie de um cortejo, que as pessoas não identificavam muito bem, por conta da natureza dessas pessoas, se era alguma coisa, algum ritual religioso, se não era, né? A gente rodou, isso foi fotografado, mas as imagens não são tão legais, tem filmagem também, né? A gente, aí numa esquina, por exemplo, que aí dá para ter a dimensão do todo, a gente andava pela noite, a gente fez alguns passeios, né? Alguns andares. E, no final, essa turma específica de 2017 ainda, a gente entrou numa boate que existia na época, a gente tinha conversado antes, era uma festa específica, famosa, de Uberlândia, com um público um pouco mais alternativo, e a gente entrou na boate, a gente terminou a noite realmente dançando. Então, por isso que eu falo que foi ousado, né? Mas também muito gostoso, como foi o término desse jogo todo. Eu lembro que eu, pelo menos, eu esperei todo mundo ir embora, né? Os alunos tinham uma questão de responsabilidade também, mas eu cheguei em casa com um dia claro e precisava entrar no banho para conseguir tirar tudo, porque não era simplesmente chegar em casa, né, gente? Todo mundo chegou e tinha que se desmontar
dessa experiência. Aí, da turma de 2018, que é aquele de desejos, fetiches sexuais, a gente não foi para o centro da cidade, a gente fez dentro da UFO mesmo, que eram muito mais estudantes, tinham alguns complicadores, mas eu selecionei algumas imagens de alguns trabalhos que eu acho que são significativos. Então, do lado esquerdo tem a Lara, esse trabalho dela é bonito, o acabamento, o traço, e a Lara foi uma grande descoberta, porque ela falava, eu lembro dela chegando na primeira aula com um kit de pincéis de uma determinada marca que a mãe dela vendia, e falando assim, eu nunca lidei com maquiagem, não sei nem, eu não tenho jeito para isso, o que eu vou fazer com isso, um kit de pincéis rosa? E ela se descobriu, assim, a questão do traço, como ela gostou. E o trabalho dela final, de algum modo, revela assim, o acabamento que ela conseguia ter, de uma coisa que ela jamais, acho que tinha pensado em se debruçar no universo teatral. Do lado direito, o Cássio, com uma experimentação que não foi feita só por ele, o Adriel, que era um outro estudante, enfim, não sei se o Adriel já passou aqui pelo canal, porque o Adriel tem um trabalho. Ainda não. Né? O Adriel também colaborou, eu lembro do Adriel fazendo, então tem essa figura um pouco da serpente, do fruto proibido, né? É interessante essa proposta. A complexibilidade do traço, da técnica usada, não é grande, é simples, mas também serve para a gente ver que o simples pode dar resultado muito, muito significativo, né? Basta a gente saber explorar. Do lado aqui outros dessa mesma turma, então do lado esquerdo o Vitor, ele já estava fazendo um espetáculo que ele tinha um trabalho de drag, então ele explorou, mas ele colocou outros elementos nessa drag, né? Por exemplo, eu não sei o nome desse suporte, que é um negócio de dentista, que ele fez um estudo e descobriu que algumas pessoas se utilizam deste material para algumas práticas sexuais por conta de uma abertura da boca, que aí você não consegue ter exatamente o controle da musculatura e tudo mais. E do lado direito, a Rosana, que era também uma estudante, que ela usou a mesma peruca que eu falei lá da Isabela, de um modo diverso, como uma espécie de uma boneca inflável, sexual e tudo mais, né? Então, como que ela consegue ampliar, aumentar os olhos dela de um modo muito interessante, a construção da pele também, que fica um pouco mais artificial e tudo mais. E, infelizmente, a única imagem que eu tenho de todo mundo junto é essa, não é uma imagem boa, porque foi tirada na sala de interpretação da UFO, então a iluminação não era tão legal, mas é a imagem que reúne todo mundo com as caracterizações, né? Este universo. Tem muitas possibilidades. Eu mostrei, tive que selecionar alguns alunos, mas tinha muita coisa legal. Vocês veem que tem muita gente amarrada, algemada, enfim, muitas coisas. Quando a gente fez uma caminhada, fez um trabalho dentro do campus, aconteceram coisas também, porque eles viram como que alguns elementos influenciavam, como que uma algema andar algemado no pé sangra, né? Então foi também legal. E aí, para fechar, mais uma vez, outras citações que eu acho que casam bem com a questão da maquiagem, que é a imagem começa quando paramos de ver o que é materialmente dado para ver outra coisa, para reconhecer uma figura conhecida. Então, a imagem cênica, vou colocar assim, mas a imagem da maquiagem é quando a gente deixa de ver só a materialidade e consegue ver uma coisa maior, né? A gente transcende aquela materialidade. Além disso, também, do Adalto Novaes, essas frases, eis então como o poder da imagem é criador de ilusões. Ela tem o poder de representar o ausente. Ela pode também criar a ilusão de que é o próprio ausente que se apresenta. E a maquiagem tem esse poder, né, como construtora de imagem. Trazer o ausente, aquilo que não está ali, a gente acreditar que é aquilo que se materializa na nossa frente. E a última mesmo, para a gente encerrar, que eu acho que é interessante para a gente pensar a maquiagem, mas o todo da visualidade.
né? E aqui o Pavi vai falar da encenação, mas eu não acho que é só a encenação, tem outros elementos. A encenação não é somente uma produção de sentido, assim, redutível aos significados, porém é também uma produção de sensações, consequentemente, de significantes que transmite e interpelam o espectador sem que o mesmo saiba ao certo o que aquilo quer dizer. Essa percepção da materialidade do espetáculo, da corporalidade dos atores, faz parte da experiência teatral. É essa sedução, essa insatisfação do desejo que impede que a encenação se reduza a um sentido terminal, a uma decodificação de signos e de intenções, né? E aí eu complemento falando que a imagem, né, como um todo, que a maquiagem integra, ela não é só significações, ela também são no sentido de sensações. Tem coisas que a gente não consegue descrever, o cognoscível não chega, chega por outros canais para a gente. Eu acho que a maquiagem toca um pouco nesse lugar. Tem alguma coisa de misterioso na maquiagem que encanta, não só na cena, na vida, que desperta muitas questões na gente. É isso, Camila. Você pode tirar os slides, não sei, né, compartilhar um pouquinho do que eu fiz na UFO, também interessante, voltar, né, a memória da gente fazer um exercício, assim, de retomada, mas como essas experiências contribuíram para mim e ainda contribuem com as minhas práticas. Muito bom, Lucas, muito bom. Muitíssimo obrigada, assim. Acho que é isso que eu falei antes, né? Acho que é isso. O da Ideia Luz, o que eu gosto mais de fazer parte desse canal é que ele vai se modificando ao longo ao longo não, à medida em que as pessoas, a presença das pessoas que a gente convida fazem propostas que a gente não conseguiu pensar. E eu acho que a sua foi essa, assim, porque é explicitar esse processo de um ensino-aprendizagem dentro da área de maquiagem. E como que é muito criativo, duplamente, né? Uma criação sua enquanto a pessoa que está ali propondo, estruturando como é que você vai compartilhar esse conhecimento que você tem dessa área com as outras pessoas e ainda instigar a criação das próprias pessoas dentro da área de maquiagem, né? Porque quando você mostra os exercícios finais, por mais que você proponha um tema, a criação é individual. Cada um vai propor a partir das suas referências, a partir dos traços que conseguiram chegar durante a disciplina. Então, estou muito feliz. Para mim, foi uma aula de verdade, porque por mais que a gente teve a proximidade na época, né, de fazer os exercícios, também me lembro do impacto que eu tive, que eu propus a você da gente mostrar a luz sem filtro de cor, depois a gente mexeu na temperatura de cor só para depois colocar filtros com cores mesmo, né? E aí eu me lembro que quando a gente fez o exercício dessa mudança da temperatura de cor da luz, de como isso impactou a gente nem estava falando de cor, né? A gente estava falando dessas que a gente chama de cor, luz fria, luz quente, e como já modificou totalmente a percepção da maquiagem, assim. Então, acho que é muito. Tenho a agradecer mesmo por a sua generosidade, sabe? De expor todo o seu processo, desde o início, desde o pensamento inicial até aqui, porque, como você começou falando, né? Mostra que a gente não nasce sabendo, que a gente vai se construindo e se desenvolvendo a partir das relações e experiências. Então, muito obrigada mesmo por isso, por essa Imagina. aula. É o que eu disse, né, algumas vezes. A gente não nasce sabendo, a gente vai experimentando, vai achando. Talvez se eu ministrar outras vezes algumas disciplinas, a gente vou achar outros elementos, outras estratégias. Algumas a gente abre mão, fala, tem possibilidades melhores. Às vezes a gente tem que retomar com determinada turma porque não funciona aquilo que a gente imaginou. O outro
pode funcionar, né? Faz parte, é um processo contínuo mesmo. Né? Sim. Ô, Lucas, você tem algum site, algum lugar que a gente possa encontrar os seus trabalhos que estão Não, expostos? Camila tem só o Instagram mesmo, tá? Que é um Instagram, é um Instagram até meio Vou divulgar. isso, é um Instagram pessoal, né? Assim, então é minha vida toda misturada. Eu nunca consegui separar muito, porque eu falo assim, ai, gente, eu sou uma pessoa só. Tudo isso está meio junto. Talvez seja até um equívoco meu, mas eu nunca realmente separei. E aí tem que rolar um pouco o feed, porque não são coisas tão atuais, né? Para achar mais desse material, mas está tudo lá. Né? E também uma outra coisa que eu acabei nunca fazendo, mas fazendo, a partir da sua proposta, de algumas que aparecem, eu tenho que criar realmente vergonha na cara, é de escrever um pouco sobre isso, né? Compartilhar um pouco isso, acho que dá um artigo, talvez, esse desenvolvimento desse processo aí de ensino-aprendizagem, realmente é uma coisa que eu preciso fazer. Mas você sabe bem, né? A vida vai puxando a gente para tantos lados, e como não é o meu trabalho principal, minha pesquisa principal, eu acabo sempre fica para trás, né? Mas quem sabe em breve eu não produza algo, porque eu realmente gosto de pensar, de criar, de me renovar na área em matemática. Ótimo. A gente tem a revista Luz em Cena, Lucas, que está aberta. A gente tem a. Ai! Ih, gente, deu branco total, mas como que chama quando é sempre aberto? Fluxo contínuo. Tá fluxo ativo. Temos as chamadas de dossiê, né? Que aí sempre são propositivos dentro de um tema específico, mas tem o fluxo contínuo, que é isso. Você que tem uma pesquisa, que tem vontade de escrever sobre algo, um relato de experiência, enfim, pode inscrever no fluxo contínuo, que vai ser publicado no próximo número, desde que seja algo que fale sobre esses processos de criações e experiências nas áreas nas áreas técnicas das artes cênicas. Então, fica a dica. Uma experiência muito boa de se compartilhar mesmo, viu, Lucas? Independente dessas brincadeiras aqui, provocações, mas eu acho que é importante porque é uma experiência. Muitas vezes a gente encontra muito pouco material sobre processos de ensino e das áreas técnicas, né? Como você abriu citando sobre bibliografia, hoje a gente encontra isso ainda em dissertações e algumas teses, mas o número é muito pouco. A gente consegue contar mesmo quem são as pessoas que já fez pesquisas especificamente nessa área de ensino. Exatamente, né, Camila? Eu entendo tudo isso. Eu tenho que criar realmente vergonha na minha cara. Uma hora dá certo. Bom, Lucas, quero agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada por essa aula, por esse compartilhamento tão generoso com a gente. Vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas para fazerem para o Lucas, dúvidas, questões, comentários, façam aqui nos comentários do vídeo, não só aqui no Superchat ao vivo, porque a gente consegue repassar tudo isso para o Lucas e aí ele responde vocês também lá nos comentários do vídeo. A gente está sempre de olho. Aquele merchan rápido, gente. Se inscreva no canal, deixa o joinha, aciona o sininho, compartilhe com as pessoas que vocês vão achar que vai amar esses vídeos, tanto quanto a gente. Estamos no Instagram, Facebook e também todas as plataformas agregadoras de podcast. Lucas, palavras finais para as pessoas. Camila, é só agradecer mesmo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que a minha fala tenha despertado coisas interessantes, pensamentos, enfim, criações também em quem está assistindo, e me coloco à disposição sempre, né? Acho que para trocas é importante, porque tudo isso vai nutrindo a gente, vai fazendo que a gente se movimente de alguma maneira, né? Então, mais uma vez, muito obrigado.
A gente que agradece. Todo o programa Criação, a gente termina com uma frase das pessoas que já passaram por aqui, porque tem muita coisa boa. E aí, diante da nossa conversa de hoje, a frase é a seguinte: a maquiagem é a intervenção mais agressiva no corpo do ator. E quem falou isso é o Eduardo Tudela, que é um iluminador. Acho que teve tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença de sempre. Valeu, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E beijos, beijos, tchau, tchau. Esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Até semana que vem.